Irmãos, um pastor adolescente, ele era muito jovenzinho, quase um adolescente, né? Um pastor adolescente teve que substituir o pastor da igreja dele, uma igrejinha rural, uma igrejinha muito pequenininha, na zona rural, e ele pastoreava os adolescentes, ele era quase um adolescente. O pastor dele teve que fazer uma cirurgia, e por um mês, esse pastor ficou fora da igreja, e o pastor adolescente teve que substituir o seu pastor. Ele não tinha nenhuma prática de pregação, ele nunca tinha pregado na vida, embora fosse pastor, mas nunca pregou na vida. Ele estava muito nervoso, ter que substituir o pastor dele. Naquele primeiro domingo, ele subiu no púlpito, e ele estava trêmulo, os joelhos dele não estavam batendo um no outro, estava passando um pelo outro, de tão nervoso que ele estava. Então ele subiu no púlpito, a igreja cheinha, e ele perguntou assim: vocês sabem, alguém aqui sabe o que eu vou falar hoje? Aí ninguém respondeu. Então ele disse: nem eu, vamos encerrar o culto. Encerrou o culto. Todo mundo ficou assim. Ué. No domingo seguinte, ele ainda estava nervoso, começou da mesma maneira: alguém aqui sabe o que eu vou pregar hoje? Dessa vez os membros tinham combinado entre si, né? E combinaram de todo mundo levantar a mão. Alguém sabe o que eu vou pregar hoje? Todo mundo levantou a mão. Ele falou: bom, já que todo mundo sabe, não preciso pregar, vamos acabar o culto. E todo mundo ficou assim, né? A notícia se espalhou. No domingo seguinte, terceiro domingo, sobe de novo o pastor, o pregador, o jovem pregador, sobe lá, a igreja lotada, gente de tudo quanto é canto, veio para ver o jovem pregador, o que ele vai fazer no terceiro domingo, né? E aí ele pergunta: alguém aqui sabe o que eu vou pregar hoje? Então, metade tinha combinado dizer que sabe, metade não sabia de nada, metade levantou a mão dizendo que sabia o que ele ia pregar naquela manhã. E ele disse: bom, os que sabem, contem para os que não sabem, vamos acabar o culto. Irmãos, essa é uma história jocosa, mas eu gosto da última fala dele, a última fala dele. Aqueles que sabem, contem para aqueles que não sabem. Essa é uma ótima definição de evangelismo. Aqueles que sabem, contem para aqueles que não sabem. Essa é a segunda mensagem no capítulo 3 de João. É um dos capítulos mais evangelísticos da Bíblia. Eu afirmei na última mensagem que eu preguei sobre João 3, se toda a Bíblia se perdesse e somente o capítulo 3 de João ficasse disponível para a humanidade, ainda assim nós teríamos muito cristianismo para extrair do capítulo 3. Na última mensagem que pregamos no capítulo 3, nós encontramos Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite. Nicodemos era um importante líder judaico, ele era religioso, um líder religioso. Para nós, ele seria uma combinação de senador e juiz, ou ministro do Supremo Tribunal Federal, algo assim, tal a importância dele. Mas Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, a religião não levará você ao céu. O que você precisa, Nicodemos, é nascer de novo. E aí nós aprendemos que se você nascer uma vez, você morre duas vezes. Mas se você nascer duas vezes, você só morre uma vez. Lembra disso? Nós ensinamos sobre o novo nascimento. Jesus diz: você tem que nascer de novo. Como assim? Eu volto para o ventre da minha mãe e nasço de novo? Não, é nascer espiritualmente. Você nasceu uma vez fisicamente, você precisa nascer uma segunda vez espiritualmente. Quem só nasce uma vez, morre duas vezes: a morte física e a morte espiritual. Mas quem nasce fisicamente, quem nasce espiritualmente, só morre fisicamente.
Você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Nós paramos o nosso estudo, na última mensagem, no meio da conversa de Jesus e Nicodemos. Nós vamos retomar essa conversa em João, no capítulo 3, o versículo 14 e 15, com esse tema, olhe e viva. Aqui Jesus está se referindo a um evento incomum que aconteceu no Velho Testamento, para ilustrar o que significa nascer de novo. Ele disse, nos versículos 14 e 15, ele disse assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Irmãos, alguns de nós estamos familiarizados com esse episódio fascinante na vida de Moisés, no Velho Testamento. Mas caso você não se lembre, vamos a Números capítulo 21, lá no Velho Testamento, Números 21, a partir do versículo 5, está aí a história. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas. O povo está reclamando com Moisés. Moisés, a gente sai do Egito, a gente vem para o deserto, não tem comida, não tem água, o que a gente consegue comer é uma porcaria, a gente vai morrer aqui no deserto. Eles estão reclamando contra Moisés e contra Deus. Deus fica tão chateado que ele envia serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Imagina, você está entendendo a história? O povo reclama contra Deus no deserto. Deus manda serpentes para picar o povo está morrendo. O povo percebe: nossa, nós fizemos uma bobagem, a gente murmurou contra Deus. Moisés, perdoa a gente, pede para Deus perdoar. Moisés ora a Deus e Deus diz assim: faz uma serpente, manda esculpir uma serpente, e essa serpente vai ser colocada no alto de um poste. Vamos seguir na história. No alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então as serpentes estão ali, mordendo, picando o povo, e aí, quem for picado pela serpente, olha para a serpente no alto do poste e será curado. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Ora, Jesus lembra dessa história quando está conversando com Nicodemos. O cenário é o deserto. Os filhos de Israel estão vagando há quase 40 anos no deserto. O passatempo favorito do povo de Israel era resmungar, era criticar Deus, era criticar Moisés. Uma cobra enrolada em torno de um poste, uma cobra erguida num poste. Foi a salvação desse povo que estava morrendo por picadas de cobras. Até hoje, irmãos, esse é o símbolo para cuidados médicos ou cuidados farmacêuticos, não é? Uma cobra envolta num bastão, chama-se bastão de Asclépio. Asclépio, irmão de Arlênio, não, brincadeira, irmãos, é tão esquisito quanto, né?
bastão de Asclépio, ainda é um símbolo de cuidados médicos ou um símbolo de cuidados farmacêuticos, enfim. Asclépio era o deus grego da cura e usava a vara com a cobra enrolada ao redor. Muitos estudiosos acreditam que as raízes por trás do símbolo remontam a Moisés no deserto e a cobra no poste. Ok, essa história de serpente pode ter permanecido como uma das muitas histórias obscuras do Velho Testamento, mas Jesus dá uma posição de destaque para essa história, e ele menciona essa história a Nicodemos. Jesus disse: há uma conexão entre o que Moisés fez com a cobra e a vara lá no deserto, e o que eu vou fazer na cruz. Há uma conexão. Foi uma lição de salvação para Nicodemos, também é uma lição de salvação para todos nós, irmãos. Então vamos aprender algumas lições da cobra envolta no poste, que traria salvação para as pessoas. Primeira lição: como pecadores, irmãos, nós estamos sob a maldição da morte. Os israelitas eram um bando de chorões. Quando a gente lê Números, você vê que eles estavam constantemente resmungando contra Deus, contra Moisés. Eles continuavam desejando os bons e velhos tempos do Egito, quando eles eram escravos. Os bons e velhos tempos, irmãos, nunca são tão bons como nós lembramos que eles eram. Não havia comida no deserto, então Deus estava dando a eles o maná por décadas. Eles estavam reclamando da comida que Deus lhes dava. Então, mais uma vez, nós vemos esse povo reclamando, e agora, dessa vez, tem cobras venenosas no acampamento deles. As pessoas começaram a ser picadas e começaram a morrer. Agora, nesse momento, você deveria estar coçando a cabeça e pensando assim: que tipo de Deus mata as pessoas por causa de reclamação e murmuração? Pense bem. Que tipo de Deus é esse que mata pessoas porque reclamam, porque murmuram? Veja bem, irmãos, essa atitude de reclamação, essa atitude de murmuração, era apenas um sintoma de um problema mais profundo. O problema mais profundo do pecado da incredulidade. Anos antes desse episódio, num lugar chamado Cades Barneia, eles estão expressando sua incredulidade, dizendo que Deus não poderia dar a eles a vitória sobre os gigantes da terra prometida. Desde então eles vêm vagando pelo deserto por causa da incredulidade deles lá em Cades Barneia. Hoje em dia, muitas pessoas foram picadas com esse espírito de insatisfação. A gente vê um espírito de insatisfação tão grande nas pessoas. As mídias sociais serviram como uma plataforma onde as pessoas sentam sozinhas e elas reclamam, criticam, elas derramam todo tipo de descontentamento do seu coração. Nunca precisam ser confrontadas ou nunca precisam confrontar outras pessoas, elas só escrevem sobre suas insatisfações. Vamos fazer um teste de satisfação? Onde você se colocaria numa escala de satisfação? Satisfação. Num extremo você tem reclamação, no outro extremo você tem satisfação. Onde você está aqui? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que vive reclamando? Ou você é uma pessoa satisfeita, grata? Onde você está nessa escala? Ok, se você não sabe responder, se eu perguntasse ao seu marido, à sua esposa, onde você está nessa escala? A Bíblia diz que a piedade com contentamento, irmãos, é grande ganho. Contentamento. Lembre-se quando o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4,13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece.
Ele não estava falando sobre ganhar um jogo de futebol, um campeonato. Ele não estava falando sobre conseguir um emprego. Paulo não está falando, eu posso qualquer coisa, porque Deus me fortalece. Não, quando Paulo escreveu isso aqui, ele falava de comida. Eu posso ter muito ou posso ter pouco, eu estou contente, eu estou satisfeito, eu tenho contentamento, porque eu posso passar qualquer coisa, porque é Deus que me fortalece. Ele fala de contentamento. Irmãos, existe uma correlação direta entre pecado e morte. Tiago nos dá os passos da espiral mortal do pecado. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado, seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Ele começa falando de cobiça, de tentação, e ele vai falando até chegar ao fundo do poço, que é morte. Morte. Então a verdade sobre nós é que todos nós fomos picados pela cobra do pecado, da incredulidade. O veneno mortal da incredulidade corre por nossas veias. Se não for tratado, nós vamos morrer. Isso vai nos conduzir à morte. Então, quando a Bíblia fala dessa cobra venenosa picando e matando as pessoas, essa cobra continua viva, picando e matando pessoas com o veneno da incredulidade. Segunda lição: na sua graça, Deus ofereceu uma cura. Uma cura. Quando as pessoas foram picadas pelo... como é que é o coletivo de cobras? Pelo enxame de cobras. Não existe coletivo de cobras, irmãos. Não existe. Eu procurei, tá? Quando eles foram picados pelo enxame de cobras, pela manada de cobras, pelo bando de cobras, seja, não é? Começaram a morrer. Provavelmente tentaram lutar contra as cobras, mas havia muitas delas. Elas estavam por toda parte. Elas estavam caindo como moscas. Então finalmente o povo reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Eles foram até Moisés, eles não culparam Moisés, eles não culparam Deus, eles disseram: nós pecamos, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra você, Moisés. Moisés, interceda a Deus em favor do povo, para que Deus leve embora as serpentes. Então, embora Moisés estivesse cansado dessas pessoas queixosas, ele orou ao Senhor em favor delas. E aí eu tenho certeza que as pessoas queriam que Deus tirasse as cobras, não é? Tirasse as cobras. Mas ele não removeu as cobras. Irmãos, cobra é um negócio nojento, não é? Nojento. Nós fizemos célula na casa de uma pessoa, não vou contar, ela sabe quem ela é. Fizemos célula na casa de uma pessoa que o filho tinha comprado uma cobra. Você tem gato de estimação, você tem cachorro de estimação, ele tem cobra de estimação. Só que a cobra fugiu. A última célula foi lá na casa deles. Eu fiquei sentado ali, irmãos, preocupado com uma cobrinha. Imagina se ela resolve dar as caras. Hoje é célula, vou aparecer, né? Agora você imagina um monte de cobras. E o povo pede: Moisés, pede a Deus misericórdia de nós, Moisés. Eu tenho certeza que eles queriam que as cobras fossem embora, mas Deus não removeu as cobras, Deus fez algo melhor. Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus tire a dor, mas Deus pode fazer algo maior e melhor. Deus deu a eles a cura. Seria algo tão poderoso, que iria apenas curá-los das picadas das cobras, mas também serviria como um símbolo de salvação por milhares de anos. Aqui, irmãos, está um dos melhores exemplos da graça de Deus no Antigo Testamento. Essas pessoas tinham um histórico comprovado de rebelião, descrença, incredulidade, irritação. Essas pessoas não mereciam cura.
mas porque é da natureza de Deus, Deus graciosamente providenciou a cura para essas pessoas. Deus ordena que Moisés faça uma cobra, ele faz uma cobra de bronze, ele coloca essa cobra no alto de um poste. Então Deus diz: quem olhar para a cobra, quem olhar para a serpente, será curado. Assim como os israelitas, antes que a gente possa encontrar a cura de Deus para o pecado, a gente tem que se arrepender. Quando que o povo foi curado das picadas de cobra? Quando se arrependeram. Assim somos nós, irmãos. Nós seremos livres, nós seremos curados quando nos arrependermos. Devemos admitir que pecamos e buscarmos a Deus e confiarmos na sua graça e confiarmos na sua cura. Nenhum de nós merece perdão, mas o nome disso é graça. É Deus me dando o que eu preciso, não o que eu mereço. Isso é graça. A Bíblia diz em Romanos 5, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus disse a Nicodemos que a cobra de bronze que Moisés levantou é um símbolo de quem Ele é, um símbolo de que Ele, Jesus, é a cura. Agora pense sobre isso. Se alguém ousasse comparar comparar Maomé a uma cobra, isso seria uma blasfêmia. Você não gosta que ninguém chame você de cobra, não é verdade? Você é uma cobra. Isso é um insulto tão profundo. Mas Jesus diz: eu sou a cobra. Olhem para mim. Vocês querem ser curados? Eu sou a cobra que traz a cura. Na cruz, irmãos, uma incrível transferência aconteceu. A Bíblia diz: Deus tornou pecado, Deus tornou Jesus pecado por nós. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Você entende? Jesus, o Santo, está na cruz. Eu deveria estar lá, mas eu estou fora da cruz. Eu sou um pecador. Quando eu olho para a cruz, meu pecado vai para Jesus, a justiça de Jesus vem para mim. Ele morre e leva meus pecados, eu vivo e vou para o céu. Isso é o Evangelho de Jesus. Na cruz, Jesus levou o golpe fatal da serpente e morre no meu lugar, morre envenenado pelo pecado. Deus providenciou a cura do meu pecado em Jesus. Terceira lição: a cura de Deus tem que ser divulgada, deve ser divulgada. Deus disse a Moisés para fazer uma imagem de uma cobra, e a coisa exata que era a fonte da morte das pessoas, a cobra. Faça uma imagem da cobra, coloque essa cobra num poste bem alto, alto o suficiente para todos que forem picados poderem olhar para ele e viver. Em outras palavras, esse não era um segredo mágico que era passado de pessoa para pessoa com algum tipo de aperto de mão ou algum tipo de gesto secreto. Não! Deus queria que todos olhassem, todos vissem, todos fossem capazes de olhar e ver a cobra. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou que Ele seria levantado. Todos poderiam olhar para Ele. Ele estava prevendo para Nicodemos que a cruz o levantaria. Jesus fez outra referência a respeito disso em João capítulo 8, quando ele disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem. Em João 12:32, Jesus disse: mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse levantamento de Jesus não se limitou só à cruz. Em Atos ou nas epístolas, nós lemos que Jesus foi levantado de outras maneiras. Após a sua morte, sepultamento, ele foi levantado da sepultura.
Depois de 40 dias com seus discípulos, ele foi levantado para o céu. Então a Bíblia diz que Deus o exaltou, Deus colocou Jesus num alto patamar, deu a ele um nome que está acima de todo nome. Você percebe como Jesus é levantado pela cruz, levantado dos mortos, levantado para o céu, tem o seu nome levantado, exaltado. Esse é o símbolo da nossa cura, não só o símbolo, ele é a nossa cura. Deus diz para Moisés: coloque a cobra no alto de um poste, para que as pessoas olhem e sejam curadas. Irmãos, todos precisam olhar para a cruz, todos precisam ver Jesus. A cura que eu recebi do meu pecado precisa ser divulgada para todas as pessoas. Todas as pessoas. Aqueles de nós que fomos salvos, o nosso trabalho é levar a cura para aqueles que não sabem. Cristianismo, evangelismo é isso. Aqueles que sabem contando para aqueles que não sabem. A cura precisa alcançar todas as pessoas. E aí chegamos à lição final e principal desse texto. Devemos somente olhar para a cruz e crer para ter a vida. Ouça novamente as palavras de Jesus em João 3. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que eu, o Filho do Homem, seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Os israelitas picados de cobra receberam cura física, mas todos eles vieram a morrer eventualmente. Jesus promete que todos que olharem para a cruz e acreditarem terão vida eterna. Irmãos, que solução simples. Deus não disse: olha, curve-se diante da cobra. Jesus não disse: traga uma oferta para a cobra. Jesus não disse: traga um sacrifício para a cobra. Tudo que Deus disse é: olhe para a cobra. Olhe para a cobra. Eu tenho certeza que Moisés levantou a cobra num poste autossuficiente para onde quer que você estivesse naquele acampamento, você pudesse olhar e ver a cobra. Sobre todos os outros postes, sobre todas as barracas, sobre todas as tendas, lá está aquela cobra. Você pode olhar de qualquer lugar e você pode ser salvo. Eu quero terminar fazendo algo um pouco incomum. Vamos entrar numa máquina do tempo. Vamos viajar 3.500 anos atrás, até essa cena de Números capítulo 21. Então agora nós estamos no acampamento dos israelitas. Existem milhares de cobras rastejando por ali. Por exemplo, aqui está um homem. Ele acabou de ser picado por uma cobra. Você caminha até esse homem e você diz: ei, você foi picado. Você não sabe que existe uma cura? Moisés colocou uma cobra num alto poste. Se você olhar para aquela cobra, você pode ser curado. O homem diz: bem, eu sei, eu fui picado. Mas quer saber? Eu não fui picado porque eu sou uma pessoa muito ruim. Não, não, não. De fato, você tem pessoas lá na sua igreja que foram picadas, são piores do que eu. Eu não acredito que esse veneno vai me matar. Que diálogo estranho. Você sabia que muitas pessoas nunca virão a Jesus, porque elas dizem: eu não preciso, eu não sou pior que ninguém. Na sua igreja tem gente que deu calote em todo mundo, tem gente corrupta,
Tem gente que tem uma história de um passado horrível. Essas pessoas precisam de Jesus, sim. Que bom que elas estão lá, mas eu não. Eu sei, eu fui picado pela cobra, mas eu não vou morrer não. Porque eu não sou tão ruim quanto aquelas pessoas que estão lá. Aí a gente se aproxima de um outro cara. Ele tem uma cobra presa no braço. Aí você diz assim: ei, você foi picado, você tem um problema sério. Ele diz: sim, eu tenho um problema sim, essa cobra aqui é um problema, eu admito, mas quer saber? Eu simplesmente vou me livrar dessa cobra. Eu consigo resolver os meus problemas, os problemas da minha vida. Eu acho que eu é que tenho que lidar com os meus problemas. Irmãos, hoje existem pessoas que quando experimentam o pecado em suas vidas, ou percebem que são pecadoras, elas dizem assim: eu só tenho que melhorar, eu vou cuidar do meu problema, eu vou dar um jeito no meu vício, eu vou melhorar a minha vida. Aí sim, aí quando eu melhorar a minha vida, eu vou para Deus, eu vou consertar tudo, porque eu posso resolver o meu problema. Essa pessoa vai morrer tentando resolver o problema, porque ela nunca conseguirá resolver o problema. Então você está naquele acampamento, você olha dentro de uma daquelas tendas, há um homem picado por uma cobra, ele está deitado numa esteira, a perna dele está vermelha, está inchada, em torno do lugar da picadura da cobra. A esposa dele corre para a tenda e diz assim: querido, eu sei que você foi mordido, mas querido, eu tenho uma ótima notícia para você, existe uma cura, existe cura, uma maneira de ser curado. Moisés colocou uma cobra no alto do poste, e Deus disse: tudo o que você precisa fazer é olhar para ele. Querido, venha comigo, venha para fora da barraca, eu quero que você apenas olhe para aquela cobra. Se você apenas olhar para aquela cobra e crer em Deus, querido, você será curado. Aí você ouve aquele homem dizer para a esposa: minha querida, isso é uma teoria, isso é uma invencionice. Cobra em cima de um poste, isso é uma crendice. Você poderia me explicar racionalmente como olhar para uma cobra de bronze em cima de um poste vai tirar de mim o veneno de uma serpente? Querida, isso é tolice. Ela diz assim: eu não consigo explicar, mas apenas olhe e viva. O homem diz: não, eu não quero me envolver com essa bobagem religiosa, supersticiosa, eu não quero. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: a mensagem da cruz é loucura. Loucura. Então a gente se coloca do lado de uma mulher chamada Raquel, é um nome muito comum naqueles dias. Raquel está ali enterrando seu marido. O marido de Raquel morreu picado de cobra. Enquanto ela está ali enterrando seu marido, ela ouve um choro. Ela olha e lá está o seu filho de 11 anos, chamado José. Ele acabou de ser picado por uma cobra. Ela diz: José, você não, José. O menino já está suando, a febre tomando conta do seu corpo, sua perna inchada. Raquel o leva em seus braços até sua barraca. Raquel deita-o gentilmente sobre uma esteira e coloca panos úmidos na sua testa, tentando limpar o suor e amenizar a febre. Não, José, você não, José, você não. Aí observamos um homem chegando à porta da tenda. Ele abre a tenda e ele diz: escute, Raquel, há uma cura, há uma cura. Moisés colocou uma cobra sobre um poste, você só tem que olhar para aquela cobra, só isso, olhar e ser curada. Raquel olha com esperança para aquele homem
e ela está misturada com ceticismo, esperança, incredulidade, e ela pergunta: como você pode saber com certeza que a cura vai funcionar? O homem estende o braço, mostra as cicatrizes de presas no seu braço e diz: olha, eu fui picado, eu olhei, eu fui curado, funcionou em mim, a morte foi embora, o veneno foi embora, eu estou curado. Irmãos, cada um de nós é a prova viva, é a evidência viva de que a cruz funciona. A cruz funciona, porque funcionou na minha vida, eu também fui picado pelo veneno do pecado, mas quando eu olhei para a cruz, eu fui curado. É isso que o mundo precisa ouvir, é essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Como você sabe que funciona? Porque funcionou na minha vida. Explica, eu não tenho explicação, eu só sei que eu era um homem morto, e quando olhei para Jesus, eu tive vida. Então a mãe pega o menino, Raquel pega José nos seus braços, e o leva para fora da tenda, e o leva até um lugar em que ele pudesse olhar e ver a cobra em cima do poste, e ela diz: José, apenas olhe, José. O garotinho olha para a cobra ao longo daquele poste, ele olha. Eu não consigo explicar para você o que aconteceu, mas aconteceu. Ele olhou, ele creu em Deus, e imediatamente o inchaço se foi, a vermelhidão se foi, a cor natural da pele voltou. Em pouco tempo, ele está correndo feliz, brincando com seus amigos. Onde foi parar o veneno? Eu não sei, eu sei que ele foi curado, porque ele olhou e viveu. Foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. O veneno do pecado nos destruía por dentro. Por fora parecíamos boas pessoas, mas por dentro estávamos envenenados pelo pecado que nos consumia e que nos levava à morte eterna, à morte espiritual. Mas um dia nós olhamos para a cruz, para o Jesus levantado na cruz, e fomos sarados. Qualquer um que tenha sido picado pela cobra poderia olhar para a cobra de bronze levantada no poste e ser curado. Tudo que você precisa fazer é olhar para a cruz e crer. Imediatamente Deus derrama sobre você uma cura espiritual. Basta olhar para a cruz e crer. Uma nota final. O que os israelitas fizeram com aquela cobra? Quando as serpentes foram embora, eles guardaram aquela cobra. Eles carregaram aquela cobra com eles quando eles entraram na terra prometida, a cobra de bronze. A cobra ainda existia quase 800 anos depois. Quando Ezequias foi rei em Israel, mas em vez de ser uma cobra salvadora, a cobra se tornou uma vaca sagrada. Porque os israelitas começaram a adorar o símbolo. Fizeram da cobra um ídolo. Nos é dito em 2 Reis, capítulo 18, que o rei Ezequias destruiu aquela cobra, porque as pessoas estavam fazendo oferendas para a cobra, adorando o símbolo em vez da substância. Há uma lição final aqui. Não há problema, irmãos, em usar crucifixo. Não há problema em usar crucifixos. Mas nunca cometa o erro de adorar a cruz ou o crucifixo. Lembre-se, eles são apenas símbolos. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, chamado Jesus, que nós adoramos. Não é a cruz que é sagrada, é quem morreu na cruz. Não é a cruz que deve ser adorada, é aquele que morreu e ressuscitou, que é digno de toda a glória e de todo o louvor.
olhe e viva. É só uma questão de olhar. É tão simples que até uma criança pode fazer. Até uma criança. Pense no poder de um olhar, um olhar. O nosso problema começou com um olhar. O problema da humanidade começou com um olhar. Eva olhou o fruto proibido no jardim do Éden e viu que ele era bom, agradável, sedutor. Essa foi a visão que nos colocou nessa condição. A primeira visão do pecado coloca toda a humanidade na condição em que nós estamos. Mas então Deus disse através de Isaías: olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, diz o Senhor. Então, irmãos, enquanto a gente corre a corrida da vida, a gente precisa estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Todos nós nascemos com o problema, com o veneno do pecado dentro de nós. Algum dia na sua vida você olhou para a cruz e creu? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus está falando com você nessa manhã. Alguns sabem, nossa, Deus está falando diretamente comigo. E Deus está pedindo uma decisão. Deus está falando, é hora de você andar comigo. Olhe para mim. Pare de olhar para a religião, pare de olhar para a igreja, pare de olhar para homens. Olha para mim.